Comentar com você nesse vídeo sobre a vitória do Galo, grande vitória do Galo, do Galão da Massa sobre o Tricolor do Morumbi, gente, no Morumbi. Muita gente no frio de São Paulo para ver São Paulo. São Paulo não ajudou em nada, né? Absolutamente nada. É necessário falarmos aqui sobre erros sérios que acontecem no São Paulo e que estiveram em campo na partida de hoje, mas precisamos falar também sobre a autoridade do Galo que conseguiu ter uma vitória muito importante, soube o que fazer na partida desde o começo, uma leitura muito interessante do jogo. Alguns torcedores às vezes, né, esperam muito mais dessa equipe, né? Só que essa equipe ela vai se construir muito aparentemente a longo prazo, né? Não tão rapidamente como alguns esperam, né? E hoje acho que fez um jogo extremamente sólido. Teve um controle ali das emoções do começo ao fim. Tinha um plano para ser executado no Morumbi do começo ao fim e acho que o executou muito bem, tá? Então vamos comentar sobre esse jogo aqui. É importante, olha, falar sobre os erros do São Paulo, tá? Vou falar sobre o Luciano, que não somente errou naquela bola que gerou o gol do Galo, e acho que isso aí foi um grande erro, mas não foi o grande erro dele na partida, na minha opinião. Teve outros problemas. E acho que teve gente que errou muito mais do que o Luciano nesta noite fria do Morumbi, tá? Antes de comentar muito mais sobre esse jogo aí, falar que este vídeo tem patrocínio da OneXBet, que é o parceiro aqui do canal. É uma casa de aposta muito importante, tira como a mais confiável no mundo, para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. Se você não curte apostar, tudo bem, peço perdão. Sigamos com a vida. Se você gosta de apostar, então use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional UAXJOSA para você ter direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, tá? O XBet é aquela classe de aposta lá e quando você ganhar um bom dinheiro, ela vai te entregar rapidamente, independente do valor. E isto faz com que a OneXBet seja diferente de todas as outras casas de apostas que a gente tem no mercado aí. Tá bom, gente? Então use o link que está no comentário desse vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional UAXJOSA. De quebra, amanhã, Las Palmas contra Real Madrid, jogo legal para você apostar, Real deve ficar com a vitória, tá? Vasco da Gama contra Atlético Paranaense, na minha opinião, primeiro tempo no máximo vamos ter um gol. Juventude contra o Corinthians, na minha opinião, é empate ou vitória do Timão. Beleza, gente? Ok? Vamos lá então, olha só. Desde o começo da partida, o Galo parecia saber muito bem o que estava fazendo em relação ao São Paulo. O jogo era muito defensivo no primeiro tempo, né? As duas equipes tendo dificuldade para progredir até o terço final. As equipes conseguiam progressão até o segundo terço do campo. Em alguns casos, essa progressão acontecia com tranquilidade até o limite do primeiro terço do campo. Chegava no segundo terço, você já tinha ali um povoamento muito forte das duas equipes, né? Então, havia um bloqueio defensivo sendo executado pelos dois times que impedia com que os ataques das equipes conseguissem trabalhar no terço final, né? Então, esse jogo, para começo de conversa, embora esse jogo você possa estranhar, falar, pô, o Milito é o técnico desse tipo de jogo, ele não poderia sofisticar um pouco mais esse jogo do Galo? Claro que pode, né? Mas isso é uma questão de tempo, tá? Agora, do ponto de vista de um plano para as duas partidas, a gente pode falar que esse plano do Galo, né, se a coisa ficasse no empate, seria muito mais favorável para o Galo, né? Então, São Paulo, o Galo não conseguiu jogar tanto no primeiro tempo, mas o São Paulo também não jogou. Teve uma outra oportunidade a mais ali, mas não conseguiu jogar mais do que a equipe do Galo, não. O primeiro tempo terminou praticamente empatado aí, na minha opinião, sem muitos acontecimentos, né? Acho que o São Paulo foi um pouquinho, levemente melhor em alguns momentos em que o Sabino conseguiu sair ali da marcação, conseguiu fazer uma condução de bola com mais eficiência, rompendo ali as marcações, né? Aprofundando a equipe do São Paulo, dando muito mais opções ao ataque para a equipe do São Paulo, já que os atacantes se aprofundavam enquanto o zagueiro também ia até o segundo terço do campo e às vezes até passando do segundo terço do campo, né? Então o Sabino foi, portanto, um destaque dessa equipe do São Paulo ali no primeiro tempo. O Galo teve um jogo muito mais coletivo, mas se nós falarmos em individualidade, o Hulk, ele foi o destaque em alguns momentos, né? Quando a bola chegava nele, ele era muito fortemente marcado, mas quando ele teve ali uma chance, ele colocou, por exemplo, o Paulinho na cara do gol, né? O Paulinho chegou prensado e não conseguiu fazer o gol. Olha, também não conseguiu em virtude do Sabino, que chegou muito bem, muito rápido na partida, muito atento na partida, um bom passador, um bom marcador, foi um destaque dessa equipe do São Paulo na noite de hoje, tá? O São Paulo teve, portanto, ali no primeiro tempo um pouquinho mais de posse de bola em relação ao Galo, mas estava tudo dentro dos conformes, né? Então, esse jogo, se terminasse assim, melhor para o Galo, porque o Galo vai decidir na sua casa. Terminaram o primeiro tempo, portanto, com um resultado mais favorável para o Galo que para o Tricolor do Morumbi. Vamos para o segundo tempo, né? No segundo tempo, gente, eu esperava muito mais mudança, e elas não aconteceram necessariamente, né? O São Paulo voltou um pouquinho mais ousado, né? Se aprofundando um pouco mais no campo de ataque
do Galo. A gente teve, de novo, né, o Sabino jogando bem. Tivemos em alguns momentos de lucidez do Bobadilha, que ele conseguia, ele estava assim, atuando muito como marcador hoje, né? Quando ele deixava esse perfil de marcador e se aprofundava um pouquinho, as coisas melhoravam, e acho que o grande destaque do São Paulo, inclusive no primeiro tempo, além do Sabino, foi o Wellington Rato, né? E também, né, no primeiro e no segundo tempo, a gente tem que destacar a participação também do Calheri. Os dois laterais, Rafinha, super defensivo, o Wellington nem defensivo necessariamente, mas não estava conseguindo gerar problemas ali para a defesa, não estava mandando mal não. Agora, do ponto de vista do ataque, o Wellington, outra negação dessa equipe do São Paulo, muito mal. Luiz Gustavo não fez uma partida brilhante, fez uma partida confusa em alguns momentos ali, até batendo cabeça com o Wellington e outros jogadores ali, não funcionou muito bem. E acho que o jogador muito abaixo no primeiro tempo do São Paulo foi certamente o Luciano. Ele foi ridículo, simplesmente ridículo no primeiro tempo, né? No segundo tempo, a coisa também vai funcionar dessa maneira. Do outro lado, no Galo, nós tínhamos ali uma equipe que estava cada vez mais executando o controle do jogo, estava conseguindo também ter algumas chegadas, não muitas, mas tudo era muito elaborado, tudo era muito pensado, tudo era muito administrado, né? O Galo dava a entender que ia sair do Morumbi sem ser derrotado, tá? O seu plano ia dessa forma até o final, até que no final acabou saindo um gol, tá? Destaque dessa equipe aí, eu acho que o Otávio soube manejar muito bem as coisas ali no meio de campo. Precisamos falar, o Scarpa com muitos esforços, muita participação, mas não foi tão eficiente assim como em outros momentos, né? Agora ele participou demais da marcação. O Júnior Alonso, enquanto esteve em campo, acho que também mandou muito bem. A Arana acho que ficou devendo um pouquinho, né? O Paulinho também devendo muito, na minha opinião. Bernard, estranho, né? Ainda sem condição física, né? E como eu disse, o Hulk foi o melhor jogador da equipe no primeiro e no segundo tempo também. Em alguns momentos no segundo tempo também, tá? Bom, mas o jogo coletivo do Galo, ele era um jogo que ia se impondo pouco a pouco à medida que o São Paulo ia se desgastando. Então veja, qual era a proposta do São Paulo? A proposta do São Paulo era ganhar, só não estava conseguindo criar situações para isso. No segundo tempo cria um pouco mais de situações, só que esse jogo vai se desgastando, né? Então a proposta do Galo, ela vai se mantendo. Para dinamizar essa proposta, o que faz o Milito? Ele troca todo mundo, né? Então ele inclusive tira o Hulk da equipe, ele tira o Paulinho da equipe, ele tira o Bernardo da equipe. Então aquele trio ali mais à frente, ele tira todo mundo, assim como também ele tira o Scarpa. Curioso, né? E ele tira também, é obrigado nesse caso a tirar, o Júnior Alonso. Então por quê? Porque esse jogo não era um jogo em que as individualidades necessariamente tinham muitos espaços. Então até em virtude disso, o plano do Galo de sair do Morumbi sem ser derrotado poderia ser perfeitamente mantido e dinamizado dentro de campo com alteração da equipe, né, com os jogadores entrando muito mais descansados para manter o jogo até o final. Então esse plano, ele vai ser mantido assim, e o Galo vai conseguir empatar, né, tranquilamente se as coisas continuassem desse jeito. Agora, se o Galo impusesse um desgaste muito maior ao São Paulo, então esse plano do Galo, que não era nada ousado, né, poderia perfeitamente até levar a equipe à vitória. Então a vitória do Galo ia depender muito do desgaste da equipe do São Paulo dentro de campo. Então, para tanto, o que faz o Milito? Ele substitui, ele faz muitas alterações, e ele muda a equipe. Ao mudar a equipe, ele consegue manter a estrutura, manter o plano de jogo, manter, né, o projeto para essa partida e para essas duas partidas com o São Paulo. Por certo que lá na Arena MRV, esse Galo vai ser uma equipe muito mais diferente, muito mais ofensiva. Do ponto de vista do São Paulo, gente, foi uma decepção. Primeiro, dentro de campo, né? Olha, do começo ao final, o Luciano foi uma negação completa, gente. No primeiro tempo, teve uma situação, né, em que o Calheri simplesmente faz uma jogada, linha de fundo, a jogada perfeita e cruza para a área. O Luciano acaba perdendo a oportunidade de fazer o gol. O que chamou a atenção naquele lance ali foi o fato de que, né, o Calheri que é o centroavante sem muita mobilidade, um jogador rápido, sem velocidade, ele fez uma jogada ali de fundo de campo e faz um cruzamento para o Luciano, que é um jogador muito mais rápido que ele, um jogador que tem a obrigação de se movimentar muito mais que ele, tem a obrigação de pisar em vários espaços ali do terço final, só que é um jogador que tá do meio de campo, né, sempre centralizado, meio de campo, dentro da área, meio de campo, não ajuda em nada. Então o que acontece? Como ele não consegue gerar flutuação, como ele não consegue frequentar outros espaços do campo, ele fica nessa lógica aí do corredor central. E aí, quando ele aprofunda, ele acaba ocupando o lugar de quem, gente? Do Calheri.
Né? Este é o ponto. Acaba ocupando o lugar do Calleri. Então o Calleri acaba sendo obrigado a sair do seu espaço, não aquela saída tática do centroavante que permite com que o jogador chegue atacando o espaço. Não foi isso que aconteceu. Né? O Calleri praticamente vira um armador. Ele é obrigado a virar um armador, né, para que o Luciano vire o centroavante. Só que isso não foi combinado. Isso ocorreu por causa de problemas táticos, em função do jogo muito mal elaborado do Luciano, gente. Entende? Então o Calleri acaba, ele não é esse organizador. Para organizar, ele vai organizar num espaço do campo muito pequeno, né? Até em virtude disso, ele não pode ser um camisa 10, né? Então o Luciano, que não é um 10, também não foi um 9 e atrapalhou. No segundo tempo, tivemos uma outra situação como essa, né? Aquela situação, por exemplo, que o Bobadilha começa a se apresentar, né? Teve uma ótima situação, na situação do Bobadilha ali do gol, né? Que ele faz um cruzamento para a área, aquele cruzamento do Bobadilha, que o Lucas perdeu, o Lucas também foi mal hoje, tá? Perdeu ali um gol aberto, né? Uma grande jogada do Bobadilha. Antes da grande jogada e do grande cruzamento do Bobadilha, tivemos a grande jogada do Calleri, gente. Ali, né, com o time todo ali afundado, ele conseguiu ser o centroavante. Então ele salva a jogada na linha de fundo. O Bobadilha faz um cruzamento perfeito para o Lucas, que também hoje foi uma negação, né? Aceitou a marcação, não conseguiu entregar absolutamente nada. Mas teve uma outra jogada que o Calleri de novo faz uma jogada ali, entrega para Luciano e o Luciano perde. Luciano muito mal no jogo, gente. Claramente que ele tentou ali fazer uma outra jogada, mas não estava conseguindo. E aí ele perde a bola, né? Se atrapalha todo, perde a bola, né? Que resulta no gol da vitória do Galo, tá? Então, assim, o plano do Galo acabou funcionando. Funcionando sobretudo por quê? Também, gente, sobretudo, né? A gente pode falar em virtude de um grande erro, na minha opinião, da comissão técnica do São Paulo, tá? Então, acho assim, dá pra gente questionar muito mais essas expulsões, esses cartões do técnico Zubeldia, até porque o Cubeiras, gente, não dá, né? Não dá. Realmente, o Cubeiras não dá, ele foi muito mal no jogo de hoje. Muito mal, gente. Então veja, o São Paulo ficou desgastado, e quando o São Paulo se desgastou, o plano do Galo acabou funcionando, né? Então, o que tinha que fazer o Cubeiras? Ele tinha que fazer alteração. Ele não fazia alterações, o time cansado, se arrastando, com vários bons jogadores em campo, né? Tinha o Marco Antônio, que foi muito bem no final de semana, né? Tinha o Eric, que foi bem também no final de semana. Tinha o garoto, o William Gomes, que jogou muita bola no final de semana. Tem a Dulcineia, que enche o saco, né? E tá entrando aqui na frente da câmera, peço perdão a vocês, tá? Grande Dulcineia, sempre, né? Atrapalhando e tal. Tinha o André Silva no banco. Tinha o Galopo no banco, né? Michel Araújo, uma opção ali de velocidade, né? De repente, né? Enfim, até mesmo o Tessode ali, né, também, né, já podia, de repente, até entrar na partida por alguma, enfim, né, embora não fosse muito a dele neste caso, tava tudo muito bem, mas de repente, ou seja, ele podia fazer alguma coisa, né, ele não fez nada, ele morre com as alterações, e no final, aos 40 minutos do segundo tempo, ele resolve fazer uma alteração, e ele coloca quem? Ele coloca o Nestor, gente, que não muda nada. Não é nenhum jogador incisivo. Era hora de um jogador incisivo que gosta da bola, que parte pra cima. Era jogo, no caso, para ele colocar o Eric. Ou então, ele, ao tirar o Rato, que certamente estava cansado ali, estava exausto como outros jogadores ali, ele poderia colocar, por exemplo, o Marco Antônio, liberava o Bobadilha. Não, faltou criatividade, faltou cérebro para o Cubeiras, né? Então, liberava o Bobadilha, que certamente conseguiria fazer muita diferença. Um jogador que, quando chega à frente, faz toda a diferença. Tirou o Rato, podia colocar o Galopo, por exemplo, né? É porque o Galopo não consegue ser esse jogador no São Paulo. O cara não tem confiança. Esse era um jogo que o Galopo poderia entrar, né? Então você vai danificando a segurança do jogador. É claro que o jogador depois não vai conseguir jogar, né? Enfim, poderia tentar jogar com dois centroavantes, com o André também, né? Podia tirar, e devia tirar o Luciano. Nada, tem medo do Luciano. Entende? Então, até em virtude disso, o Zubeldia não pode ser suspenso ou expulso, porque o Cubeiras não entende nada, gente. Horroroso, tá? E ele hoje também assinou por essa derrota do São Paulo. Tá? Lamentável, time cansado, né? Então a proposta do Galo, que era até mesmo de empatar, acaba sendo vencedora em virtude de quê? Porque do desgaste do São Paulo, que vai se ampliando dentro de campo, e isso vai fazendo com que o plano do Galo fique cada vez mais consistente. Então, méritos enormes para o Milito, que fez uma leitura muito boa do jogo, né? E deméritos totais aí para a Comissão Técnica do São Paulo, inclusive o Zubeldia, tá? Que tem meu apoio aqui, gosto muito dele, mas também, em virtude de levar muitos cartões, tal, não sei o quê, é que estava suspenso no jogo de hoje e deixou o Cubeiras, que não tem capacidade, tá? Não tem capacidade para ser técnico sequer interino, pelo menos mostrou no jogo de hoje. Ele foi horroroso,
horroroso, com todas essas opções do banco, ele simplesmente coloca o Nestor a 40 minutos do segundo tempo, né, gente? O Nestor, que para esse tipo de jogo, era um jogador que talvez não deveria entrar. Né? Ele vai colocar justamente o Nestor. Lamentável, Cobreiro. Esse cara deve ganhar um baita salário no São Paulo. Para fazer isso aí, para ser esse profissional aí, incapaz, incompetente, com problema de leitura de jogo. Ah, pelo amor de Deus. São Paulo errou feio, tá? E é necessário que a comissão técnica do São Paulo repense essa situação do Luciano, gente. Não dá, né? Tá atrapalhando. E hoje atrapalhou muito, tá? Então o São Paulo perdeu por causa de deméritos e o Galo venceu por causa dos seus méritos. E mereceu a vitória, porque foi quem teve o plano muito melhor executado dentro de campo. O São Paulo não sabia nem que tipo de plano estava fazendo, estava sendo executado. O Galo mereceu essa vitória e agora ficou muito mais perto da classificação, a próxima etapa da Copa do Brasil, meus amigos e minhas amigas. É isso.